Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, Parashá Emor fala, está em Vaikra, Levítico, capítulo 21, 1 até o capítulo 24, 23. Temos Haftará em Ezequiel, 44, 15 a 31. E na Brit Hadashah, 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 10. Salmo complementar de número 42. Queridos, a Parashá Emor é uma continuação direta do que vimos em Aharei Kedoshim, com um aprofundamento específico. Ou seja, o foco aqui não é apenas o povo, mas agora o Eterno está tratando também com os sacerdotes, com a liderança, aqueles que estão à frente do trabalho. Se Kedoshim trata de santidade, Emor aprofunda isso no que toca à responsabilidade de quem lidera. Então, quem se aproxima mais do Eterno, quem tem o dever de ensinar a outros, lembrando que esse papel, na verdade, hoje, ele é de todos nós, nada obstante a uma hierarquia organizacional, para manter a ordem. Então essa responsabilidade, na verdade, ela é de todos nós. Nós, à medida que nós nos aproximamos do Eterno, isso vai requerendo de nós, conforme foi falado agora há pouco, mais santidade, mais separação, mais dedicação. Então é uma responsabilidade proporcional ao nosso crescimento, e à medida que vamos relacionando com o Eterno. Quanto mais nos aproximamos, mais a nossa vida vai refletir o caráter do Eterno, por meio do modelo Yeshua. Yeshua nos ensina como agradar ao Eterno. E o nosso maior desafio, por óbvio, é negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, o que sabemos não ser fácil. Então, no capítulo 21, verso 1, diz assim: Disse Adonai a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes. Vejam que aqui tem dois verbos: fala e dize-lhes. E aí os estudiosos mencionam sobre isso exatamente por causa da responsabilidade dupla de quem está na liderança. Então é uma ênfase para o líder. Fala e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado. Tudo aí em primeiro grau, tá? Por sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão, e também por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. E, gente, um verso que sempre chama a atenção de muitos, e aqui nós temos que saber o contexto. Temos falado disso ao longo dos estudos aí, ao curso dos anos. O verso 5, por exemplo: não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos, separados serão a seu Elohim e não profanarão o nome do seu Elohim, porque oferecem as ofertas queimadas de Adonai, o pão, portanto serão santos. O contexto aqui, nós temos que saber o início do capítulo. O que está dizendo? No verso 1 está assim: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Então, o contexto aqui é o morto. E aí ele vem falando, elenca aqui o parentesco de primeiro grau, e aí ele fala isso: não farão calvo na sua cabeça, nem cortarão as extremidades da barba. Isso por quê? Porque os pagãos faziam isso por causa dos mortos. Então o contexto aqui é esse. E aí muitas pessoas pegam isso aqui, interpretam literalmente e começam a fazer doutrina que não está escrita na Torá. O Eterno, gente, e isso é comprovado por meio de Yeshua, o Eterno, ele quer que nos tornemos incircuncisos de coração.
Yeshua fala: vigiai o coração, porque do coração, diga-se da mente, que procede todas as fontes da vida, né? Todo sentimento, bom ou ruim, procede da nossa mente. Então nós temos que vigiar, temos que cuidar. Essas questões exteriores, conquanto tenham importância, nós não podemos nos apegar a ela de forma demasiada, sob pena de ficarmos vivendo pela aparência. E o Eterno, Ele quer uma vida onde Ele possa nos sondar e perceber que em nós, bem no nosso âmago, nós temos um desejo real, sincero, de agradá-lo. E aí, queridos, no capítulo 21, segue então as normas para os sacerdotes. No capítulo 22, orientações acerca daquilo que é consagrado, envolvendo aí os animais sacrificados. No capítulo 23, importantíssimo capítulo, fala das santas convocações. Também já enfatizei isso muito nos estudos anteriores. Vamos falar apenas en passant. Que fala aqui no capítulo 23, gente, são as festas fixas do Eterno. Vejam, não são as nossas festas, não são festas do povo judeu. Isso não é tradição judaica, conforme muitos pensam. São festas determinadas, agendadas, encontros marcados, tempos designados pelo Eterno. O Eterno pré-agendou esses encontros. Então, vejam que no capítulo 23, disse Adonai a Moshe: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas de Adonai que proclamareis serão santas convocações. São essas as minhas festas. Gente, todos os estudiosos falam que santas convocações são intimações do céu. É o Eterno chamando. Ai daquele que não atender ao chamamento. Inclusive a pena era de carete. O que é carete? Corte, extermínio. Então o Eterno chama e a pessoa não atende. Como assim? Então esse chamamento, santa convocação, é obrigatório. É obrigatório o comparecimento. São essas as minhas festas, santas convocações. São minhas. E eu já estou aqui agendando o nosso encontro. É uma reunião que nós marcamos. Quando nós ajustamos um compromisso, é normal o quê? Que gera uma expectativa de reciprocidade. Não é assim? Olha, Anderson, amanhã nós vamos nos encontrar às 7 horas. Ok? Ok. Gerou agora uma expectativa. Eu vou esperar o Anderson amanhã às 7 horas. Então, se o Anderson não comparece, não me dá satisfação, não há um justo motivo para ele não ter comparecido, isso frustra. E é óbvio que, em termos de santa convocação, apenas um motivo justificável para que a pessoa não compareça. E, infelizmente, gente, nem todos se aperceberam disso ainda. A importância do atendimento às santas convocações, porque são encontros designados pelo Eterno. É o Criador nos chamando e nós tendo a possibilidade de atender. Ou, para aqueles que não entenderam sobre isso, desobedecer esse comando, não atender esse comando e sequer dar satisfação. É uma loucura. Espiritualmente falando, isso assim, inadmissível. Santas convocações. E aí, queridos, nós temos aqui que a primeira festa é o Shabat. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o Shabat, de descanso solene, santa convocação. O que é isso? Atendam ao chamamento.
Vocês vão parar as atividades, não para vocês descansarem, para ficarem à toa em casa, mas vocês estão parando para atender a santa convocação, porque eu marquei, diz o Eterno, eu agendei e já estou convocando. Então, dize aos filhos de Israel, fala, mesma coisa, dupla ordem, fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Toda vez que repete, todos os estudiosos falam isso, o Eterno, quando ele repete, é porque é sobremodo importante. Então nós precisamos atentar para isso. Santa convocação, nenhuma obra fareis, é Shabat de Adonai. Olha aí, é Shabat dele, não é nosso, é dele, em todas as vossas moradas. E aí nós temos, a segunda festa, Pêssach, Páscoa. Terceira festa, Primícias. Quarta festa, Pentecostes ou Shavuot. Depois temos Yom Kippur, dia da expiação. Depois temos Sukkot, aliás, tem Yom Teruah aqui no entremeio, tem Yom Teruah, festa das trombetas. Yom Kippur, festa de Sukkot ou dos tabernáculos. E no capítulo 24, falando ali do azeite para o candelabro e o pão para a mesa de Adonai. E por fim, a pena do pecado de blasfêmia, terminando então no verso 23. Então, queridos, mais uma vez, fala e dize-lhes, quando o assunto é importante, a advertência é dobrada. Ela é dobrada. E isso é para nos chamar a atenção. Quando perceberam aquelas mensagens que alguém nos manda e manda um alerta vermelho assim, fica chamando a atenção? A gente não liga e fala, opa, tem alguma coisa. O negócio é sério. Tem alguma coisa aqui que eu olhei, não vi, deixa eu investigar aqui para saber qual que é o grau de importância. Lá em Tiago 3, gente, em relação, voltando no capítulo 21, e falando aí das normas para os sacerdotes, lá em Tiago 3:1 diz, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Por que isso, gente? Porque requer daquele que ensina, uma vida coerente com aquilo que está sendo ensinado. E é óbvio que quem está nesse papel sabe da responsabilidade. Lá em Hebreus fala sobre isso. Fala inclusive de prestação de contas das vidas sobre as quais se ministra, se ensina. E obviamente ensinar sem viver aquilo que está sendo ensinado profana o próprio ensino, profana o nome do Eterno. E aí, obviamente, é onde reside o perigo. Nós sabemos, gente, que tudo na nossa vida exige disciplina. Nós falamos sobre isso nas duas últimas parashiot. A importância da disciplina, como nós temos que nos disciplinar. E porque a disciplina, ela vence em todas as modalidades. Uma pessoa disciplinada, ela vence naquilo que ela pretende fazer. Ela consegue vencer. Ela só perde quando ela sucumbe ao ambiente. Se ela perder o foco e alguém chegar e introduzir ali algo negativo e ela captar aquilo, ela perde para isso. Então, sejamos disciplinados, principalmente para as coisas espirituais. Ninguém acorda, gente, falando assim, nossa, agora eu vou tirar 1 hora, 2 horas para eu ler a palavra, meditar, para depois não, a nossa carne, gente, ela não quer fazer isso. A gente já acorda querendo fazer as atividades do dia. Mas isso vai requerer de nós o que agora? A disciplina. Nós temos que ter disciplina para educar a nossa carne
e determinar o nosso tempo com o Eterno, principalmente em termos de prioridade. Eu acordei, primeira coisa que eu vou fazer é ter o meu tempo com o Eterno. Volto a dizer, eu sei que não é fácil, mas disciplinando nós conseguimos. Maria Lúcia sempre fala comigo assim, eu não sei como que você consegue ser tão disciplinado. Por quê? Porque eu foco, eu tenho que fazer, eu faço. Ontem de manhã eu fiquei umas 4 horas fazendo a meditação do texto de Mateus 1 e 2. Foi supervisionando a obra e ficou lá supervisionando a obra e fazendo trabalho. Então eu estava ali focado, né, porque era uma prioridade. Eu tinha 1 milhão de coisas para fazer. Eu falei, tem que fazer isso, aquilo. Eu falei, eu só vou fazer depois que eu terminar a minha meditação. E eu fiquei a manhã inteira fazendo. Eu fiquei, na verdade, até a hora do almoço. Aí, só depois que eu almocei, é que eu fui dar sequência às outras coisas. Agora, eu me impus isso. Eu queria estar no campo trabalhando, né? Fazer a parte operacional. Eu falei, não, eu vou cuidar da parte espiritual primeiro. Então, foi uma disciplina. Eu só estou exemplificando para que vocês entendam que nós temos que dar o comando, nós governamos. A nossa mente, gente, ela comanda o nosso corpo. Se nós cedermos a nossa carne quer o quê? Sombra e água fresca. Porque sombra e água fresca, quer ficar quietinho, tranquilo, né? Passeando, né? Indo para o parque, para a piscina, para o campo de futebol. É isso que a nossa carne quer. Mas nós temos que estabelecer prioridades. Principalmente, gente, quando nós falamos de santidade, o Eterno nos chama para a santidade. E falamos disso hoje, sem santificação, ninguém verá o Eterno. Ou seja, nós estamos numa caminhada que urge, é urgente que cuidemos da nossa separação. Separação de quê? Do mundo. Separação das coisas as quais muitas vezes priorizamos em detrimento do reino, em prejuízo do reino. Então nós precisamos ordenar as coisas, colocar o Eterno, e aliás é um mandamento que Yeshua nos dá, Mateus 6,33, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Adonai e a sua justiça, e a sua Torá, e a sua aplicação prática na vida, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Nós não podemos, gente, pretender bênção sem o comando principal. No direito a gente fala muito disso, existe um preceito primário e um preceito secundário. O preceito primário é a norma, o secundário é o resultado do cumprimento ou descumprimento da norma. Então o Eterno diz assim: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, escolham a bênção. A bênção quando obedeceres. Então obedecer resulta bênção, desobedecer resulta maldição. Simples assim. Volto a falar, é uma equação pré-estabelecida, imutável. E nós, olhando para isso, nós nos moldamos para adequar a nossa vida a esse comando do Eterno. Então, só que tem muita gente que quer a bênção sem obediência. Ela não vai acontecer. E a maldição, ela é resultado da desobediência, fatalmente. Essa é a equação que o Eterno montou e que nós precisamos observar. Então, gente, disciplina espiritual, temos que buscá-la com todas as nossas forças. Se nós não dominarmos o nosso corpo nos domina. Isso, gente, está em perfeita harmonia com a Haftará de Ezequiel. Eu quero aprofundar hoje na Haftará de Ezequiel. Vou falar aqui superficialmente, mas voltamos mais à frente, só para dar uma pincelada. Ezequiel 44, 23 diz assim: ensinarão ao meu povo. Olha a função da liderança. Ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o profano.
e o farão discernir entre o impuro e o puro. Ô, gente, a verdadeira liderança, ela ensina a discernir. O que é discernir? Um de cada vez. Diferenciar os espíritos. É a separação entre o errado e o certo. Discernir é extrair a vontade do legislador. Isso é discernimento. O que o Eterno quis dizer quando ele deu tal e qual comando? Isso é discernimento. Adequação com a Torá. Então o líder, ele faz isso, é o que eu estou ensinando para vocês todos os dias. Eu tenho ensinado vocês a discernirem, a pensar, não dar respostas prontas, não ter um padrão desejado de respostas, mas com discernimento, com responsabilidade, responder de acordo com o que está dentro de cada um de vocês. Então, você fala o certo e errado de acordo com a Torá, né? Sim, claro, o padrão sempre é a Torá. Então, discernir é fazer isso, é extrair a vontade do Eterno estabelecida na Torá daquilo que se nos apresenta. Isso é discernimento. Qual é o perigo atual, gente? O perigo atual é que muitas vezes não há confronto de pessoas sem discernimento. Isso não acontece aqui. Isso não acontece aqui por quê? Porque sempre há o confronto. Eu não deixo passar. Como eu estou lidando com cada um na condição de discipulado, eu vou dando os feedbacks e fazendo o confronto. E conforme foi falado aqui hoje, o confronto, gente, ele é para crescimento, ele é para retificação, ele é para alinhamento, ele não é uma forma punitiva, é uma forma de mostrar o caminho correto. Como muito bem foi falado, e aliás a Torá também fala sobre isso, não seja a tua boca que te louve. Nós não sabemos muitas vezes nos avaliar. Às vezes no autoexame nós cometemos erros, e aí quem está de fora tem uma melhor visão. E aí, em se tratando também da questão de condução espiritual, de liderança, o Eterno ele capacita com discernimento. E claro, cada um tem a liberdade dentro daquilo que é dado de feedback, de às vezes questionar um ou outro ponto que está sendo levantado ali, para saber se também esse discernimento ele está adequado ou não. Então é para isso que é feito esse feedback. E uma coisa, gente, que a gente sempre fala, liderar, o sacerdote aqui, o líder, ele não está para agradar o interesse de A ou B. Ele está para formar uma consciência espiritual de que a pessoa ela tem que se submeter integralmente ao Eterno. Eu fiz uma pergunta essa semana, no sentido assim: você recebe bem a correção do Eterno? E alguém respondeu assim: do Eterno até que eu recebo, mas de pessoas isso me estressa um pouco. Essa foi a resposta. Sim, só que o seguinte, a intenção da pergunta era óbvio, quando alguém está falando pelo Eterno, quando eu ensino a Torá aqui, eu estou ensinando algo que é meu? Não, eu estou reproduzindo a vontade do Eterno, eu estou elucidando a vontade do Eterno. Então foi nesse sentido. E aí vem também uma questão de princípio de autoridade. Quem não obedece a uma autoridade não obedece ao Eterno. Não pode exercer autoridade no reino espiritual também. Pois é, porque
se alguém está conduzindo, né, e é uma autoridade instituída, ela deve ser, sim, respeitada, obedecida, e nós já falamos sobre isso. Qual é o limite de uma autoridade? O limite da autoridade é quando a autoridade ela nos dá algum comando que contraria a Torá. Esse é o limite. Então é muito fácil, né, de discernirmos se nós obedecemos ou não. Então a regra geral é obedecer a todas as autoridades, porque não há autoridade que não seja instituída pelo Eterno. Exceção, quando eu não vou obedecer, tão somente, se o comando for contrário à Torá. Simples assim. Pois não. Eu achei interessante a resposta dessa pessoa, porque essa é a verdade para cada um de nós. Ninguém se sente confortável, né? E é exatamente aí que entra o princípio da submissão, porque as pessoas que mais crescem nas empresas, num lugar como o Exército, em vários lugares, né? No trabalho aqui na prefeitura, são aqueles que respeitam as autoridades. Então, por exemplo, quando você dá um comando, o chefe do Davidson dá um comando para ele, e o Davidson é pronto para cumprir aquilo, isso não diminui o Davidson. Ele está reconhecendo ali que ele está autoridade sobre mim, que ele manda que eu vou fazer. Né? O que esse chefe vê nele? É um colaborador, é uma pessoa que está antenada aqui como é que eu posso dizer? A engrenagem do movimento, do funcionamento dessa administração. Então, na hora que tiver a oportunidade, já vou colocar o texto sobre esse grupo. E quem se submete está pronto para também exercer autoridade. Exatamente. E a mesma coisa no reino, porque um dos princípios elementares de quem nasce de novo, ele reconhecer isso, reconhecer a estrutura da hierarquia de Deus. Se nós não reconhecemos, nós temos um grave problema de entendimento do caminho que nós vamos seguir. Yeshua também fala que aquele que quiser estar ali em proeminência, ele tem que ser servo. A primeira coisa é servir. Nós temos que estar prontos para servir o tempo todo. Servir. Só assim é que o Eterno vai nos impulsionando. Fidelidade não pouco para que alcancemos um degrau a mais. Levítico 22:32: não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou Adonai que vos santifico. Lá em Romanos 2:24, gente, fala assim: porque como está escrito, o nome do Eterno é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O que Shaul está dizendo aqui? Comportamento incompatível. Pessoas que dizem servir ao Deus de Israel, o Todo-Poderoso, blasfemando o nome do Eterno. O nome está sendo blasfemado por nossa causa. São os maus testemunhos, aquilo que estamos apresentando aí fora. Muitas vezes isso é feito de forma deliberada, muitas vezes acidental. Quando for acidental, retificar imediatamente. Quando for de forma deliberada, confessar e deixar. Então, não podemos blasfemar o nome do Eterno. E muitas vezes fazemos isso por aquilo que estamos reproduzindo na sociedade. Então, gente, o nome é revelado através daquilo que vivemos. É dentro da nossa casa primeiro. Como eu sempre digo, a minha esposa, ela me conhece. Ela sabe se eu sirvo verdadeiramente a Deus ou não. Eu a conheço. Eu sei se ela vive aquilo que ela fala. Então começa assim, e é uma grande oportunidade de fazermos as necessárias edificações para que esse padrão se reproduza nos demais segmentos. Então começa na pequena célula que é a família. Relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais. Então a importância disso, e aí mais uma vez evocando a Torá no que toca a Abraão. Abraão ordenou a si e a sua casa depois de si.
Então precisamos fazer isso, né? Nos ordenar primeiro, depois a nossa casa, esposa, filhos principalmente, né? Filhos, gente, tem um impacto geracional. A nossa responsabilidade está para o futuro, inculcar na mente dos nossos filhos hoje, para que os nossos filhos inculquem na mente dos filhos dele, e assim sucessivamente. Muita gente acha que profanar é só falar, né? Não é, é viver de uma forma que não condiz com aquilo que o Eterno requer de nós. Essa é a maior profanação no nome do Eterno. Cada um de nós, gente, carregamos o nome do Eterno conosco. Isso é para sentir o peso da responsabilidade, né? E no caso da liderança, claro, isso é amplificado muito mais. Conforme eu falei, gente, no capítulo 23 aqui tem as santas convocações. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, fala e diz-lhes a mesma duplicidade de comando que ele dá para os sacerdotes. As festas fixas de Adonai que proclamarei serão santas convocações, são essas as minhas festas. Então, o Eterno aqui, ele santifica não apenas as pessoas, mas ele também santifica o tempo. E aqui, conforme falei também, a primeira festa é o Shabat, e é a festa mais controversa deste mundo, né? Porque todos, o mundo aí fora, todos os segmentos, à exceção, obviamente, do judaísmo e de um segmento evangélico, todo o resto ignora o Shabat. Não sei porquê, não existe um fundamento bíblico, existe uma teoria romana, né, que teria sido mudado o dia do Shabat para o domingo, onde o Eterno diz que a palavra dele é imutável, que seca-se a erva e murcha-se a sua flor, mas a palavra dele permanece para sempre. Ele diz aqui, essas são as minhas festas, santas convocações. O Shabat é o primeiro deles. O Shabat está inserido numa cláusula pétrea aqui de pedra mesmo, dando um sentido de robustez, de imodificabilidade. Então, o Shabat é o quarto mandamento, está lá em Êxodo 20, verso 8, de 8 a 11. Lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Separa o Shabat. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no Shabat é o dia de Adonai. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal. Olha aí. Nem o animal, gente. Descanso absoluto. Para mostrar o quê? Para haver um reconhecimento que tem um Criador. Porque em 6 dias fez o Eterno, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia ele descansou, abençoou e santificou. Ponto final. Cláusula pétrea, imodificável. Como dizer que isso foi alterado? O Eterno, por acaso, tem 2 palavras? Ele fala uma coisa aqui e outra ali? É óbvio que não. Então, gente, toda vez, falei isso para uma pessoa essa semana, toda vez que nos depararmos com algo aparentemente contraditório, é hora de investigarmos o porquê dessa pseudo-contradição. Porque eu afirmo novamente, não há e nem pode haver contradição nas Sagradas Escrituras. Não pode haver. Lembrando que o eixo central, o padrão, o espelho pelo qual nós detectamos qualquer anomalia, qualquer contradição ou aparente contradição, é a Santa Torá. A Santa Torá. A Torá, primeiro, a Torá é os 5 livros, são o alicerce de todas as Escrituras. E conforme eu sempre digo, nada depois da Torá pode contrariar a Torá, ou seja, nenhum profeta, nenhum escrito, nada que foi feito, que está registrado, que foi canonizado, faz parte do cânon, pode contrariar a Torá, esse eixo principal. E muito mais a Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento. Nada que ali está escrito pode contrariar a Torá.
Então, havendo algo aparentemente contraditório, eu já afirmo, apenas aparente. No direito isso acontece também, nós chamamos de conflito aparente de normas. Ele é só aparente. Parece que há um conflito, mas na verdade não há. E aí é o momento de mergulharmos e investigarmos aqui o que nós chamamos aí de norma subjacente, aquilo que é a vontade real do legislador, para saber onde está o problema da interpretação que estamos fazendo naquele momento. E aí nós vamos concluir que é apenas uma contradição aparente, ela não existe de verdade. E aí, gente, como eu falei, o Shabat ele é o mais controverso, né? Porque o mundo já afastou isso, né? E aí, quando se pergunta, né, quando alguém questiona, fala assim, não, foi abolido, foi mudado agora para domingo, mas sem nenhum fundamento. Yeshua ressuscitou no domingo, isso só prova que ele respeitou o Shabat. Exatamente, só isso prova que ele obedeceu o mandamento até na morte. E aí, gente, as demais festas. Mas não ressuscitou no domingo. Sim, no primeiro dia da semana. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Foi Shabat, né, quando ele morreu. Era sábado à noite, não era sábado, mas era domingo. Exatamente. Então após o pôr do sol, né? Então já é o primeiro dia da semana. Peça, as demais festas. Peça, gente, só vou falar do significado. Peça trata da redenção, né? A norma, o que está por trás da festa, dessa santa convocação, é a redenção que o Eterno preparou para nós, o seu povo. Quando eu digo nós, gente, deixa eu só fazer uma adendo aqui. Quando eu digo nós, eu não estou pensando ou querendo dizer que houve substituição. Eu estou querendo dizer que nós, porque eu estou, ou nós estamos inseridos no povo de Israel. Eu não estou deixando Israel de lado, muito pelo contrário. Eu estou dentro de Israel agora por Romanos 11, enxertados. Então, antes oliveira brava, agora nós estamos enxertados na boa oliveira. Então, redenção do nosso povo. Não estou falando aqui de substituição, porque tem um segmento aí que diz, né? Hoje nós é que somos o Israel de Deus. É a nossa vez. Agora é a nossa vez. Não existe. Não existe por quê? Porque a palavra do Eterno é imutável. Ele elegeu Israel, ponto final, goste ou não. Israel é a nação sacerdotal. A responsabilidade, essa responsabilidade aqui, que foi falado de sacerdotes, ela recai primeiramente sobre Israel. Israel é que tem que ser luz para as nações. Essa é a função de Israel, quer queiramos ou não. Então, qualquer um que queira servir ao Eterno, obrigatoriamente passa por Israel. Não existe serviço ao Eterno, culto ao Eterno, desconectado de Israel. E isso afronta o próprio Romanos 11, afronta Atos 15. Então, atentemos para isso. Peça, redenção, Matzot, festa dos pães asmos, a separação, né? A separação aí do fermento, Bicurim, primícias, Shavuot, revelação da Torá. Shavuot, revelação da Torá, conforme eu falei. Hoje a Torá, ela está sendo escrita no nosso coração, a mesma Torá. E essa é a Torá que o Eterno colocou diante dos filhos de Israel, outrora em tábuas de pedra e pergaminhos, hoje sendo escrita no coração de cada discípulo que verdadeiramente faz techuvá, faz retorno, conversão. Então, a mesma Torá. Yom Teruah, festa das trombetas, de despertamento. Atenção, olha aí o sonido, atenção com esse sonido.
vindo na sequência Yom Kippur, que significa purificação, dia do perdão, né? Conhecido como dia do perdão, dia da expiação para purificação. E por fim, a festa de Sukkot, que é verdadeiramente a habitação do Emmanuel, é Deus conosco, é a presença do Eterno no nosso meio, né? Então, a habitação. No Salmo complementar aí, que faz parte da Haftará, Salmo 42, eu amo esse Salmo, diz assim: como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Adonai. A minha alma tem sede do Deus vivo, né? Podemos dizer isso? Podemos realmente declarar que nós suspiramos, né, pela presença do Eterno, que estamos com sede do Eterno? Quem ama o Eterno anseia pelo cumprimento de cada festa dessa. Ô, gente, na prática, né, só quem está nesse caminho, que tem o discernimento dessas festas, é que vai entender isso aqui, ansiar pela chegada do Shabat. A gente fala isso aqui direto, e hoje, gente, né, diante do Eterno, minha esposa está aqui, que não me deixa mentir, diante do Eterno, eu anseio pela chegada de cada Shabat. Sabe quando que começa meu outro Shabat? Assim que termina esse. Terminou esse, eu já começo a pensar no próximo. A semana inteira nós pensamos no Shabat. Eu vou no supermercado, eu lembro, eu vou levar para o Shabat. Alguma coisa bonita, isso aqui é para o Shabat. Isso é ansiar, isso é querer, né, pela presença do Eterno no encontro que Ele designou. Nós estamos fazendo a contagem do homem, ansiando pela festa de Shavuot. Estamos contando, estamos no 30º dia, entraremos hoje no 31º. Isso é a ânsia do encontro. Opa, o Eterno tem um encontro marcado comigo daqui a 19 dias, conosco, né? Então, essa ânsia, né, no sentido de querer, né, é de alguém que entendeu, que discerniu e que ama o Eterno, né? E não é outro comando do chamar: se diligentemente obedeceis aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno. Ou então, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Esse é o padrão, gente. Esse é o padrão do povo dele. Esse é o padrão do povo dele. Negligenciar essas santas convocações, gente, desorganiza toda a nossa estrutura. Olha que coisa interessante. Nós nos prejudicamos espiritualmente quando ignoramos os tempos designados. O Eterno marcou. Por que eu não estou obedecendo? Qual é a razão? Isso nos deixa abalados estruturalmente. Santidade, queridos, não é um evento, não acontece uma vez. Santidade é vida contínua, com disciplina. É o que nós temos que buscar. 1 Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis ao Eterno, por meio de Yeshua. 1 Pedro 2,5. E lá em 1 Pedro 2,9 ele diz: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Eterno, com um objetivo, qual seja, de proclamar as virtudes do Eterno, daquele que nos tirou das trevas e nos libertou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz.
né? Por isso somos nação eleita. Todos nós hoje, gente, somos chamados a viver como sacerdotes. E volta a falar, começa pela nossa casa. Levítico 24:16 fala daquele que blasfema o nome do Eterno. Aquele que blasfemar o nome do Eterno será morto. Morto. 24:16. Aquele que blasfemar o nome do Eterno será morto. Toda a congregação, olha a responsabilidade, né, agirá aqui para a punição, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Eterno será morto. Olha a pena de blasfêmia. Hoje, gente, uma blasfêmia raramente ela é tão explícita, só que isso é onde mora o perigo, né? Porque ela aparece muitas vezes com comportamentos absolutamente incoerentes, que são blasfêmia, mas que poucos têm a coragem de confrontar. É aquilo que vem sorrateiramente e que vai nos afastando do reino. E qual é a nossa atenção para tudo isso? Vigilância constante para saber se nós estamos no caminho ou não. Uma autoavaliação contínua, permanente, para saber como estamos em relação às instruções do Eterno. Quem fala do Eterno sem viver as instruções dele, já está blasfemando, já está distorcendo aí todo o propósito. Viver de forma incoerente com o caráter do Eterno, especialmente quando se afirma representá-lo, é a maior blasfêmia. E como saber, gente, nessa autoanálise, como saber se nós estamos vivendo de acordo com as instruções? Quando há o que sempre estamos cobrando aqui, constância, disciplina, constância espiritual, disciplina espiritual, responsabilidade pelo testemunho, aquilo que estamos reproduzindo fora nos demais ambientes, e lógico, sempre zelando e ansiando aí pela presença do Eterno, pelo corpo do Mashiach, pelo atendimento às santas convocações, pelo congregar, que é onde acontece todas as coisas, o ensino inclusive. Isso é ter certeza que se nós estamos verdadeiramente atendendo ao comando do Eterno. Não é, Maxwell? Vida contínua de comunhão, de oração, de vigilância espiritual e sensibilidade à presença do Eterno. Quem, gente, está nesse caminho não pode viver de qualquer maneira. Quem escolhe esse caminho não pode viver de qualquer maneira. Yeshua diz isso em outras palavras, para calcular o preço. Vamos ver aí, calcula isso, você vai ter como concluir essa construção, a construção de uma torre, para não acontecer de você começar e aí você não ter recurso para terminar, para não acontecer de você começar e depois você blasfemar o nome do Eterno. Por quê? Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Estreita é a porta, apertado o caminho. São poucos os que entram por eles. São poucos. Por quê? Porque requer abnegação, disciplina,
requer confronto, exposição. Exposição, gente, tem a ver com o madeiro. Tem a ver com o madeiro. O tomar o seu madeiro e seguir a Yeshua é se expor. É isso que significa. Negar-se a si mesmo é a fonte maior. A substituição de vontades. A minha vontade é dormir. Não, mas agora é hora de orar. Né, Marcelo? De ficar atento, vigilante, eu sou um atalaia, não é isso? Amém. Então, agora é hora de fazer isso, não é hora de dormir. Gente, a ênfase agora é em Ezequiel. Olha que fantástico. Quando o sagrado é invadido, o discernimento morre. Quando o sagrado é invadido, o discernimento morre. Ezequiel 44. Abram lá, por gentileza. Ezequiel o quê? 44. Aleluia. 15 a 31. Gente, presta atenção na leitura. Ezequiel 44, 15 a 31. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, olha aí, os sacerdotes mantiveram firmes, os filhos de Israel desviaram, se extraviaram, eles chegarão a mim. Então os sacerdotes, os filhos de Zadok, eles chegarão a mim, porque o resto se extraviou, para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem gordura e sangue, diz Adonai, Elohim. Entrarão no meu santuário, chegarão à minha mesa para me servirem, e cumprirão as minhas prescrições. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro do templo? Olha aqui, a proibição de misturar lã e linho, né? Um é vegetal, o outro é animal. Então, está falando aqui, o sacerdote não vai fazer essa mistura. Tiaras de linho estarão sobre a cabeça, calções de linho sobre as coxas, não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Saindo eles ao átrio exterior ao povo, despirão as vestes com que ministraram, pô-las-ão nas santas câmaras e usarão outras vestes, para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquearão a cabeça. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgem da linhagem da casa de Israel, ou viúva que o for de sacerdote. A meu povo ensinarão a distinguir, olha aí, a função sacerdotal. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Quando houver contenda, eles assistirão a ela para julgarem. Pelo meu direito julgarão. Qual é o direito? Torá, lógico. As minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas guardarão e santificarão os meus Shabatot. Olha aí. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Somente pai e mãe, repete o verso lá do Levítico. Depois de serem purificados, contar-se-lhe 7 dias. No dia em que entrar no lugar santo, no ato interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz Adonai Elohim. Então, queridos, esse texto não é uma regulamentação, apenas uma regulamentação sacerdotal, é uma denúncia que Ezequiel está fazendo aqui, e ao mesmo tempo apresentando um projeto de restauração. Ele
revela exatamente o que acontece quando aquilo que é santo deixa de ser guardado. Olha o verso 44:7. Vou voltar aqui um pouquinho. 44:7. Olha o que aconteceu aí para entender o contexto. Vamos voltar no 6. Vamos voltar no 6. Diz aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz Adonai Elohim: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. O que aconteceu? Olha o verso 7. Porque introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, as duas coisas, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, violaste a minha aliança com todas as vossas abominações. O que aconteceu aqui, gente? Israel permitiu que pessoas não qualificadas servissem no templo. Alguém me lembrou ontem, hoje é Pesach Sheni. Eu falei, eu sei, mas não tem ninguém qualificado para celebrar Pesach Sheni. Pesach, alguém não sabe o que é Pesach Sheni? Pesach Sheni, gente, é a segunda oportunidade de celebração da festa de Pesach para aqueles que perderam involuntariamente. Aconteceu alguma coisa, estava viajando, não pôde atender a Santa Convocação, ou tinha um outro problema qualquer. É uma festa tão séria que o Eterno dá uma segunda oportunidade de celebrar. Só que os requisitos de celebrar Pesach Sheni, obviamente, são os mesmos requisitos de celebrar Pesach. E aí, para celebrar Pesach, a Páscoa do Eterno, tem requisitos absolutos que devem ser cumpridos. Então, sem dúvida alguma, a festa mais séria, o encontro mais sério com o Eterno, e nós falamos disso por ocasião da celebração de Pesach deste ano, em relação ao atendimento do tempo decorrido para que esses requisitos sejam imediatamente supridos. Foi que eu usei o exemplo hoje da Rivka aqui andando, né? A Rivka meio cambaleante assim, firmando para andar. Daqui a alguns meses ela vai estar correndo aqui. Ou seja, atendimento de tempo decorrido. O tempo vai passando, a pessoa vai progredindo. Assim tem que ser a nossa vida espiritual. Quando chega meio cambaleante, assustado. É muita coisa, muita informação, mas firma os passos. A partir do momento que firma os passos, faz igual Shaul: esqueço-me das coisas que para trás fico e prossigo rumo ao alvo, ao prêmio da soberana vocação em Yeshua. Precisamos atender ao tempo decorrido. Só uma observação da Rita, que ela nasceu na Paraxá de Elô e andou da semana da Paraxá de Elô. Eu acho que espiritualmente tem muitos vínculos para a nossa vida, né? Sem dúvida, não sabia. Me ocorreu agora que você citou o exemplo dela. Gente, então, aqui nós percebemos o que? Israel permitiu que pessoas não qualificadas servissem no templo. E aqui ele fala dos incircuncisos, tanto de coração quanto da carne. Percebam que a ênfase aqui é incircuncisos de coração. Pode haver uma pessoa incircuncisa na carne que seja circuncidada no coração. Pode haver. Agora, o grande perigo está na vanglória dos circuncidados na carne e incircuncisos de coração. Pegaram? Esse é o grande perigo. Porque muitas vezes nos gloriamos, aquilo que eu falei, no exterior. O exterior é exaltado,
eu sou circuncidado, e achar que isso basta. Não, é um requisito, está na Torá, tem que ser feito, mas tudo no seu tempo certo e tudo com a kavaná correta. Não pode ser feito apenas para cumprir tabela. Muito mais vale, é isso que Shaul salienta muito na Brit Hadashah, a circuncisão de coração. O Eterno busca aquele que é circuncidado no coração, aquele que não tem nenhum bloqueio que o impede de servir ao Eterno com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Então, incircunciso de coração. Nós percebemos que, para além da etnia, é um estrangeiro. Mas, além de estrangeiro, é incircunciso de coração. Até da carne, mas o coração é que evidencia. Então, gente, a condição espiritual da pessoa. E aí, quem é o estrangeiro aqui? Quem é o estrangeiro que até está falando aqui? É Sode, gente. Isso aqui é Sode. Lá vai ter que mergulhar bem. Ok. Se nós somos enxertados, nós fazemos parte do povo. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode um natural ser estrangeiro? Pode. Desde quando que não obedece a Torá. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Não foi carne e sangue que te entendeu. Gente, estrangeiro aqui é todo aquele que não passou pela verdadeira transformação interior. Aquele que não nasceu de novo, para aquele que não quer circuncidar o coração. Ser estrangeiro. A pessoa pode estar e ser um estrangeiro. Então, o problema aqui não é etnia. Ele não vive aliança. Ele está ali. É um figurante. É aquilo que nós falamos sempre aqui, né? É a performance espiritual. Ele está ali como um figurante, como um ator do reino. Ele não vive a aliança. A aliança, gente, ela é algo inquebrantável. É um compromisso absoluto, tal qual o casamento. O casamento não é assim? Lógico, comum, né? A nossa aliança com o Eterno é infinitamente superior. Mas só para dizer que é uma aliança, e toda aliança, ela é inquebrantável, ela não pode ser rompida. E aí pessoas que estão dentro não vivem essa aliança, não possuem o necessário temor do Eterno, e nem se submete ao processo de santificação. Essa pessoa, ela é totalmente incircuncisa de coração. Então é isso que Ezequiel está denunciando aqui. Olha o verso 8, 44:8. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, antes constituístes em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário. Ou seja, não cumpriram as prescrições acerca das coisas sagradas. Isso, gente, é o que acontece muitas vezes, são a permissividade, a liberalidade. Eu não tenho nenhuma autoridade para ser permissivo com a instrução do Eterno. Aliás, Deuteronômio 4:2 é taxativo para mim, para qualquer um de nós, no sentido que nada acrescentaremos e nada diminuiremos da Santa Torá do Eterno. Então, gente, deixar de guardar o sagrado e colocar outra coisa no lugar, olha que coisa séria. Não, vamos substituir o dia. A festa em tal dia, não, vamos fazer daqui 2, 3 dias. Como assim? Rafael, diminui um pouquinho para mim, por favor.
Isso, gente, é gravíssimo. É uma negligência espiritual. Olha que interessante aqui o que um grande estudioso do nosso povo disse. Quando o altar deixa de ser guardado por homens de Deus, ele passa a ser ocupado por homens de si mesmos. Ou seja, não cumprem as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas. O amarelinho, abaixa o amarelinho um pouquinho. Isso, obrigado. Antes constituístes em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço do meu santuário. Delegação a quem não tem o mesmo compromisso. Isso acontece muito no meio romano, não é assim? A pessoa mal chegou, vamos dar um cargo para ela. Vamos colocar ela para fazer tal e qual serviço. Tive muito disso. A pessoa tem uma certa influência, ela está ministrando, dando ensino. Discernimento. Isso é a banalização das coisas sagradas. E lógico, né? Olha o verso 9. Assim diz Adonai Elohim: nenhum estrangeiro que se encontra no meio de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Não entrará no meu santuário. Então, gente, o Eterno, ele é justo. Justo significa aquele que aplica a verdadeira justiça. E nós estamos acostumados com o que há de melhor do Eterno, que é o amor e a misericórdia, que ele releva todas as coisas. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Pois não. Esse verso, final do verso 9, falando da marca do nosso trato e me obedecer. Você pode, como? no final do Ezequiel 44, no final do verso 9, fala assim: só poderá entrar se receber no corpo a marca do nosso trato e me obedecer de coração. Então, é a necessidade da circuncisão da carne. Viu? Essa marca da carne é a marca do pacto com Abraão. Isso. Então, é circunciso de carne. Então, tem que ter as duas coisas. É aquilo que eu falei. Exatamente. Para circuncidar a carne, a pessoa tem que ser circuncisa de coração, porque senão ela vai se vangloriar na carne. Entendeu? Só depois de confirmada a circuncisão de coração é que ela pode ser marcada na carne. Exatamente. Foi o que aconteceu com o próprio Abraão. Abraão foi chamado pelo Eterno aos 75 anos e circuncidado aos 99, 24 anos depois. Por quê? Porque Shaul fala sobre isso, né, em Romanos. Ele fala que é uma coroação da vida, do andar com o Eterno. Pode ser a P aqui, deixa eu trocar o microfone. Certamente é. A circuncisão da carne é o último passo. Aumenta o outro para mim. Acho que é 6 aqui. Alô, 6. Alô? Isso, tá bom. Obrigado. Como é que é? A circuncisão da carne é o último passo. Sim, o último passo. É uma coroação daquele que se submete. Para que a pessoa vai se circuncidar sendo que ela é insubordinada? Ela não se submete, ela não atende padrões, não respeita a autoridade, não cumpre as santas convocações. Já aconteceu isso aqui. A pessoa chegou aqui e falou: eu quero me circuncidar. Não está na hora. Não está na hora. Isso é a última coisa. Mas quem vai determinar isso?
Você vai determinar com a sua vida, só que a sua vida por hora não determina. Então não é o momento. Não adianta querer correr lá e fazer, né, para falar depois que é. E continue circunciso de coração. Então não adianta, o Eterno trabalha o tempo todo com a verdadeira circuncisão que é de coração. Nada obstante, né, a coroação pelo pacto da carne, mas tudo no seu devido tempo. Gente, já estou terminando. 44:15. Olha o 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles sim se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para oferecerem a gordura e o sangue, diz Adonai Elohim. Ou seja, mesmo em meio a tanta corrupção, houve aqui um remanescente fiel. Olha, foi o que eu falei mais cedo. Sempre há um remanescente. Quem são os Zadok? Zadok, gente, o nome Zadok significa justiça, retidão. A etimologia aí. São aqueles que permanecem fiéis quando outras pessoas cedem. São aqueles que guardam a santa justiça do Eterno, enquanto outros a negociam. Esses são os Zadoks. São aqueles que não se contaminam com o sistema, ou seja, mantém rígida, íntegra a santa Torá do Eterno, zela pelo cumprimento efetivo da Torá do Eterno. Esses são os Zadoks atuais. E o reino, queridos, sempre vai operar com remanescentes, sempre, nunca com a maioria, nunca com a maioria. O Eterno sempre haverá aqueles que, ainda que ocultos, mas são pessoas que estão trabalhando para o reino. É o caso de Elias lá, que ele achou que era só ele, só eu fiquei. Não, tem mais 7.000. Opa, onde estão essas pessoas? Então tem mais pessoas por aí, sendo fiéis ao Eterno, e que no momento certo elas se apresentarão. 44:23. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre santo e profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Este, sem dúvida nenhuma, gente, é a mensagem principal. Quando a estrutura espiritual colapsa, um remanescente assume. Sempre haverá quem assume. E mais uma vez, Shaul fala sobre cuidar da nossa mente, sermos transformados pela renovação da nossa mente. Por que ele fala isso? Porque o maior inimigo do povo de Deus é o que tentam fazer com o nosso discernimento. Quando introduzem fermento no ensino, isso causa uma ruptura que leva à destruição. E aí, se nós estamos com a nossa mente transformada, renovada, com a palavra, com a reta justiça, nós não vamos cair nesse tipo de ataque. O que nós vemos hoje no sistema? O pecado hoje é uma questão de opinião. Eu acho que é pecado, o outro não é pecado. E nós sabemos que pecado é a transgressão da Torá. Existe uma norma que fala de pecado. Pecado não é questão de opinião, só que hoje tem um monte de gente discutindo isso. Santidade não é opção. Fala-se que santidade é só para o judeu.
Não é assim? Santidade não é opção, gente. Sem santificação, ninguém verá o Eterno. A verdade, a santa, boa e justa lei do Eterno vira questão de interpretação. Cada um interpreta do seu jeito. Como assim? É óbvio que não é assim. Se ficar só ao alvedrio de cada um de nós, olha a balbúrdia que seria. E a aliança com o Eterno é só uma questão de cultura. Isso é o que o sistema apregoa. Então, isso está gerando o quê? Uma geração que está emocionalmente destruída, espiritualmente vazia e moralmente confusa. São tantas aberrações acontecendo aí que eu mencionei isso no estudo do ano passado. Estava ouvindo hoje de manhã e falei assim, puxa vida, coisas horrendas acontecendo, e muitos do nosso povo cruzando os braços, para não ter que agir frente a tanto descalabro aí. Queridos, que o Eterno tenha misericórdia de todos nós, que nós nos permitamos ser capacitados pelo Eterno por meio do Ruach HaKodesh, para que andemos nas suas santas instruções, porque Ele promete isso para aqueles que quiserem ou se apresentarem verdadeiramente fiéis a Ele, sem nenhum embaraço, os verdadeiramente circuncidados de coração. Shabbat Shalom a todos.